Fala, jovem, a paz do Senhor Jesus. Os Dias da Minha Mocidade, esse programa feito por jovens, para jovens, está começando agora. Uma alegria saber que você está aí do outro lado, participando com a gente. Nosso sentimento é como se você estivesse aqui dentro do estúdio. Isso é muito bom, é muito gostoso, esse ambiente de comunhão, até de certa descontração, mas para falar sobre as coisas do Senhor, sobre temas que sempre são ou de origem espiritual, com foco espiritual, ou do cotidiano dos jovens. Na maioria das vezes, as duas coisas acabam se fundindo. É o caso do tema de hoje. Daqui a pouquinho você vai saber qual é o tema, que, aliás, é uma sequência do programa da semana passada. E isso me leva a te convidar a assistir ao programa da semana passada. É só entrar no nosso canal no YouTube e ali você assiste a uma sequência muito grande de programas, do programa Os Dias da Minha Mocidade, que está ali no nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata, no YouTube. Se está assistindo por essa plataforma, não esqueça, curta, comente e compartilhe. Se você estiver assistindo pelas demais plataformas pelas quais nós transmitimos a nossa programação, uma alegria contar com você. Marque esse dia, horário, para que você sempre assista a uma edição nova, inédita desse programa que é semanal, tá bom? Então, seja bem-vindo ao nosso programa. E agora vamos ver quem está conosco aqui no estúdio. É um grupo que estava na semana passada, a gente já começou a trabalhar o tema, daqui a pouquinho a Nínive vai nos lembrar qual é o tema, mas eu quero começar cumprimentando o pastor Douglas Spanger, que está aqui. Paz do Senhor, Douglas. Paz do Senhor Josias, aos jovens, é você jovem que nos acompanha, paz do Senhor. Muito bem, minha colega Nínive, paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor também, você que nos assiste. Pastor Josias, o tema de hoje são as misericórdias do Senhor. Glória a Deus. E eu quero trazer até aqui um dado interessante que eu pesquisei. Na palavra no Salmo 136, traz a expressão porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam 26 vezes. Essa expressão tem no Salmo 136. Eu achei muito interessante isso. Inclusive, na palavra também, na verdade, não se renovam. As misericórdias do Senhor, elas duram para sempre. Amém. No Salmo 136 tem 26 vezes essa expressão. E na palavra, mais de 150 vezes é mencionada a palavra misericórdia na Bíblia. Glória a Deus, está aí. Informação para todo mundo. Os jovens que nós trouxemos hoje aqui são de onde, Nina? São de Mutum, pastor Josias. Mutum, que fica em Minas Gerais. Isso. Fica em Minas Gerais. Não é nos Estados Unidos, não, né? Não é nos Estados Unidos. Minas Gerais, aqui, pertinho. É outra cidade de Minas Gerais que gosta de ir para os Estados Unidos. Não é Mutum. Ué, muito bom. A turma dos dólares. Muito bem, sejam bem-vindos, jovens, sejam bem-vindos. Bom, vamos lá? Vamos então dar sequência? Vamos sim. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor a você que nos assiste. A minha pergunta é a seguinte, pastor. Como a misericórdia do Senhor e a justiça andam lado a lado? Muito bom, hein? É uma boa pergunta, né, Josias? Porque o Senhor, a Bíblia diz que ele é justo e ama a justiça. Ou seja, Deus ama aquele que obedece, aquele que cumpre a sua palavra. Deus é justo e ama a justiça. Se Deus é justo, ele deve e ele executa os seus atos de justiça. Ou seja, é igual a nossa lei, né? Tem a lei e se você não cumpre, você é punido. Então Deus é justo, ele faz cumprir a sua justiça. Mas também a Bíblia diz que Deus ele é rico em misericórdia. Como que estas coisas podem andar juntas, né? Esses dois elementos que precisam ser cumpridos, ou seja, Deus é misericordioso, então ele precisa ser misericordioso, mas ele é justo. Então, nós vamos encontrar na palavra de Deus um texto que fala sobre isso. É o texto, se não me engano, de Salmos. Não é isso? Salmos 89:14, pastor Douglas. Você pode ler, por favor? Sim. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Coisa interessante, porque o texto fala... como que é, Nínive, a primeira parte? Justiça e juízo são a base do trono. Então, o trono fala de governo, né? Então, Deus governa baseado na justiça e no juízo.
Então Deus não tem dois pesos, duas medidas, né? Então o seu governo é baseado nisso. Então Deus vai ser justo, ele vai cumprir a sua justiça. Mas por outro lado, diante da tua face, vai a misericórdia e a verdade. Então é como se, ainda que Deus esteja governando no seu trono de justiça e juízo, quando ele vai atuar, ou seja, quando ele se move, quando ele age, diante do seu rosto, vai a misericórdia e a verdade. Então, Deus, quando vai agir, ainda que para executar o seu juízo, ele se lembra da misericórdia, que é o clamor do profeta Abacuque. Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. Eu queria fazer aqui uma colocação. O pastor Gilberto fez, eu não sei se foi no ar, ou se foi nessas reuniões preparatórias, nesse grito do profeta, na ira, ou seja, nesse cenário conturbado, de tantas coisas difíceis, lembra-te da misericórdia, que é o batismo com o Espírito Santo. E vem sobre a nossa vida e traz todos os benefícios dessa comunhão com Deus. Então, quando Deus age, ele age e na frente do seu rosto vai a misericórdia e a verdade. Isso é possível, isso é possível. Isso aconteceu na pessoa de Jesus. Uhum. Né? Em Jesus, né, essas naturezas, né, esses elementos se encontram nele, na sua justiça e na sua misericórdia. Isso é maravilhoso, Josias. E a verdade, né? Jesus se autodenomina como sendo a verdade. Então é Jesus que está diante do rosto do Pai, ou seja, é aquele que se interpõe entre o Pai e nós, e ele nos olha através do Filho e do sacrifício do Filho. Glória a Deus. Por isso temos a misericórdia. E essa misericórdia, ela também nos persegue. Certamente que a bondade E a e misericórdia, a misericórdia me seguirão. Então, o homem, ele é perseguido. A expressão, né, me seguirão, ele é de perseguir também. Então, essa misericórdia do Senhor, ela persegue o homem. O Senhor deseja alcançar o homem com a sua misericórdia, ainda que ele precise ser justo. E aí, nós podemos até falar mais para frente, né, do grande projeto do Senhor, onde se manifesta essa justiça e essa misericórdia. Muito bem. A gente percebe, Douglas, eu queria que você comentasse sobre isso, a gente percebe, porque quando a expressão usa justiça e juízo, né, justiça ela é feita diante da lei, ela é feita diante dos parâmetros estabelecidos por Deus, dos limites, para usar uma expressão nossa, dos limites do Espírito Santo. Então ali está a justiça. O juízo é aquilo que já está estabelecido. Né? O que está fora dos limites do Espírito Santo está debaixo do juízo. Tá? Então isso é uma realidade para o homem de maneira geral. Mas as misericórdias do Senhor, elas estão sobre aqueles, e aí para usar uma expressão que você usou no programa anterior, para aqueles que estão sob essa misericórdia. O homem entra... Os que o temem, né? Os que o temem, os que o buscam, os que estão debaixo da sua mão, esses estão sob a ação das misericórdias do Senhor. Se o homem deixa, se ele sai disso, ele vai para o juízo. Exatamente. Então o homem escolhe entre estar sob as misericórdias de Deus ou fora delas, e aí ele estará dentro de um juízo que já está estabelecido, e o homem fez essa escolha para a sua vida. Muito bom, muito bom. Muito bem. Nós vamos seguir aqui agora. Nós temos agora uma participação de fora. É isso, Nínive? É isso mesmo. Temos aqui isso mesmo. A participação é de Cher Gomes Poupe, que é de Manhumirim, Minas Gerais, e que vai fazer uma pergunta. Fala, jovem. A paz, Senhor Jesus, meu nome é Cher, sou membro da Igreja Cristã Maranata, Cidade de Jardim, e Manhumirim, Minas Gerais, Ministério do Pastor Saulo Tavares. E a pergunta é, como entendemos que o Senhor teve misericórdia de uma determinada situação em que passamos? A paz do Senhor Jesus. Obrigado, Cher, por sua participação. Cher, que é uma jovem nossa lá de Manhumirim, Minas Gerais. Um grande abraço para os nossos irmãos aí em Manhumirim. Aliás, ali, Manhuaçu, Manhumirim, a partir dali, 262, a Rádio Manaim, ela chega bem nessa região. Você que é a FM Rádio Manaim, você pode
também nos ouvir pela Rádio Manaim, tá certo? Muito bem. A pergunta foi essa, Douglas, né? Como é que se entende que a misericórdia, que o Senhor teve misericórdia do jovem numa determinada situação? Pastor, eu posso fazer uma colocação? Claro. Muitas das vezes acontece de alguns jovens eles pecarem e eles acharem que o Senhor não vai ter misericórdia deles e por isso eles vão se envergonhando e às vezes eles falam, eu não vou na igreja porque ali não é o meu lugar. Eu errei, eu pequei, mas eu posso falar uma coisa para esses jovens? Claro. O lugar de você ir, de você se arrepender dos seus pecados é na igreja mesmo, porque o Senhor ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E o Senhor ele vai ter misericórdia das nossas vidas quando ele vê que ele reconhece que a gente se arrependeu de todos os nossos pecados, de coração mesmo, de verdade. Muito bem. Muito bem, lembrei. Douglas, vamos fazer o seguinte? Você pode ir embora, Posso a gente embora? fica com a irmã. Os pastores estão dispensados. Mas vai lá, meu Mas amigo. ouvindo a jovem aqui, eu me lembrei da história do filho pródigo. Porque ele toma uma atitude, ele faz uma escolha de ir embora da casa do pai. Me dá minha parte da herança, que eu vou me embora. Vou viver dissolutamente. Passam-se um tempo, ele descobre que ele fez uma má escolha. Ele está ali comendo com os porcos, já ninguém lhe dava nada, e vem o arrependimento, ele pensa, vou voltar para a casa do meu pai. Eu pequei contra o céu, fiz tudo errado. E aí nós estamos aqui até lembrando o que nós falamos já sobre o assunto da misericórdia. Ele reconhece que ele errou. Bom, eu vou voltar para a casa do meu pai. Lá, até os trabalhadores têm tudo. E aí o que a nossa irmã disse é o seguinte, fico imaginando, né, o filho pródigo, vou voltar, estou envergonhado, sujo, arrependido, sem nada. Será que o pai vai me aceitar? Eu vou pedir para ele, para eu ser pelo menos como um dos jornaleiros, né? Então qualquer coisa que ele me der, eu vou aceitar. E muitas vezes o jovem se sente assim. Né? Eu não tenho mais lugar na igreja, as pessoas vão pensar mal de mim, o pastor não vai me receber, o professor de jovens vai me julgar. Mas a grande surpresa do filho pródigo é que quando ele aponta no caminho, o pai estava esperando. E aí nós queremos dizer para esses jovens que podem estar se encontrando num momento difícil, o pai está te esperando, de braços abertos. E quando ele chega, né, humilhado, arrependido, ele descobre que ele ainda tinha o lugar de filho. Ele pede para trocar as vestes, né, o pai troca as vestes, põe o anel no dedo, mata o bezerro cevado, porque aquele filho que estava morto agora foi achado. Glória a Deus. Então, essa é uma demonstração maravilhosa da misericórdia de Deus. Você sabia, Josias, que pelo costume era desonroso, né, para um pai ser tratado daquele jeito. Claro. O filho poderia ser excluído de vez, mas não foi isso. O pai o recebeu. Então, essa palavra da jovem que vem ao encontro da história do filho pródigo representa muito bem essa misericórdia do nosso Deus. Né? Amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer aqui duas rápidas abordagens acerca desse assunto. Uma delas, eu lembrei também de uma expressão que o pastor Deuti gosta muito de utilizar. Uma coisa é remorso, outra é arrependimento. Remorso você fica se sentindo mal, mas continua fazendo. Arrependimento tem um ponto de inflexão, tem uma mudança de rota. Tá? Isso é arrependimento. O Senhor, ele ama aquele que se arrepende. Esse é um aspecto. E outro eu já disse aqui umas 2 ou 3 vezes em outras edições anteriores, mas é uma frase que eu nunca me esqueci da minha época de adolescente. Quando eu ouvi um pastor pregando o seguinte: quando a situação estiver difícil, não corra do Senhor, corra para Ele, porque é Ele quem tem a bênção. Nunca me esqueci, ouvi isso na minha adolescência, nunca me esqueci dessa expressão e trago comigo ao longo de toda a minha vida na presença do Senhor, isso como uma norma. O enfraquecer, o pecar é do homem, né? O cair é do homem, o levantar é do Senhor. Então, é nele que você tem a bênção. É muito melhor estar com ele do que longe dele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos seguir então? Qual o próximo jovem que vai fazer a pergunta? A paz do Senhor, pastores, e a quem nos assiste. Meu nome é André e eu gostaria de saber como podemos buscar a misericórdia do Senhor. André, acho que nós falamos muitos pontos importantes, né?
O arrependimento é o primeiro passo para buscar essa misericórdia. E dependência, né? O pastor Josias acabou de dizer aqui, teve a falha, cometeu o equívoco, reconheceu que escorregou, corre para o Senhor. Né? O mundo, muitas vezes, ele quer nos enganar dizendo que nós temos que correr para ele. Não, é correr para os braços do Senhor. Teve um episódio com o rei Ezequias. Ele recebe o profeta na sua casa e recebe uma sentença, põe em ordem a tua casa porque certamente morrerás. Que palavra dura, Josias. E aí Ezequias faz algo surpreendente, ele se vira para a parede, ou seja, ele dá as costas para o reino, ele dá as costas para o trono, ele dá as costas para o exército. Diante daquela sentença ele só tinha um recurso: vou buscar ao Senhor. E chora, e clama a Deus, né? E começa a conversar com o Senhor, e Deus ouve o clamor. Então, Deus ouve o clamor do aflito. Antes do profeta Isaías sair, lá no pátio, falou: Isaías, volta. Porque o Senhor tinha uma bênção para ele. Olha, eu ouvi a tua oração, vou te dar 15 anos a mais. O que ele fez na hora da angústia? Ele se voltou para o Senhor. Então, André, como buscar essa misericórdia? Não são por valores financeiros, não é por mérito, né? Mas é a dependência. Senhor, eu não tenho outro recurso. Eu estou dependente de ti. Senhor, ouve o meu clamor. Ouve o meu clamor. Amém. Glória a Deus. Há um aspecto muito interessante, Douglas, nisso que você falou, e eu quero falar para você que está em casa uma coisa. A gente que está há muito tempo na obra, a gente vê, claro, no transcurso, na caminhada, há pessoas, algumas delas jovens, que saem da igreja, por quaisquer motivos que seja. Eu me decepcionei com uma coisa, eu acho que não é mais isso, acho que é daquele outro jeito, já não concordo com isso, eu concordo com aquilo. Eu, na minha época de juventude, quando havia alguma coisa que vinha, uma orientação do presbitério, que eu achava que, será que é isso mesmo? Eu, ao invés de criticar ou de comentar, eu ia para os pés do Senhor, não ia comentar com outra pessoa. Senhor, se foi isso mesmo, testifica no meu coração. E todas as vezes o Senhor testificou. Amém. Isso é uma experiência que eu tenho. Então, às vezes, tem pessoas que saem da igreja. Eu vi um negócio, eu ouvi outra coisa, o irmão falou não sei o quê, isso, aquilo, outro, eu não gosto disso, não gosto daquilo. E às vezes, depois de sair, como o filho pródigo, que o Douglas comentou aqui, descobre que não foi a melhor escolha. E às vezes, por vergonha, não quer voltar. Eu quero dizer uma coisa para você: volte. Amém. Volte. Tem irmãos, na igreja que eu congrego, por exemplo, tem irmãos que saíram. Viram que foi uma decisão errada. Viram que foi uma má escolha. Assim como o filho pródigo, voltaram. Hoje estão reintegrados, grupo de louvor, participando dos cultos, alegres. Há um casal que eu me lembro que uma vez disse para mim: não, eu estou saindo, estou indo para uma outra igreja. Eu falei assim: olha, eu vou dizer para vocês o que é que vai acontecer. É como se vocês saíssem de um transatlântico e entrassem num barquinho no meio de um oceano escuro. No dia que eu falei isso, eles ficaram chateados comigo, né? E comentaram depois. 3 anos depois, eles me procuraram e falaram assim: você tinha razão. Volte. Não tem problema, pode voltar. Porque não é a igreja quem vai agir ou reagir, é o Senhor. É Ele, é o Pai que vai te receber em casa. Ele é o dono, Ele é o Senhor da casa e Ele vai te receber. Então eu não queria deixar perder essa oportunidade para esse caso específico. E você que está assistindo o programa, se conhece alguém que tem esse mesmo, está vivendo esse momento, mande esse vídeo, porque ele precisa saber que a porta da casa do Pai, se ele se arrepender, estará aberta para receber. Glória a Deus. Do jeito que Douglas falou aqui. Glória a Deus. Vamos seguir então. Quem é o próximo jovem? Paz do Senhor aos pastores, também você que nos assiste. Nós vemos a misericórdia do Senhor em vários âmbitos da nossa vida. Mas eu gostaria de saber em especial como nós podemos refletir a misericórdia do Senhor em nossos relacionamentos. Amém. Eu só quero dizer que o nome dele é Natan. Natan, o profeta. Isso, o profeta. Muito bom. Natan,
talvez seja a parte mais difícil do nosso assunto. Porque esperar a misericórdia da parte de Deus, isso é certo, ele é rico em misericórdia. Não faltará a misericórdia por parte do Senhor. Mas agora a sua pergunta nos coloca numa grande dificuldade, porque agora depende de nós termos misericórdia uns com os outros em nossos relacionamentos. Então, na juventude tem muito assim, aqueles episódios de um amigo fazer alguma coisa e o outro decepcionar e a amizade acaba, né? Poxa, eu pensei que você estava comigo e você foi para outro grupo, né? E aí tem ciúmes. Enfim, muitos relacionamentos de amizade são agitados, né, nessa fase da juventude. Mas é importante, lembra que no início do programa anterior, acho que eu comecei dizendo que a misericórdia é um atributo de Deus. Então é um desafio para nós que somos limitados, sentimentais, muitas vezes egoístas e injustos. Deus é justo e muitas vezes nós somos injustos. Agir com misericórdia. Mas, Natan, lembre-se que aquele que provou da misericórdia um dia, normalmente ele é mais misericordioso. Quando eu falhei, Deus teve misericórdia de mim. Quando eu falhei com um amigo, com um irmão, e ele teve misericórdia de mim, isso me traz gratidão. Então, é importante lembrar, quando nós nos deparamos com situações da nossa vida, seja na família, seja um colega de trabalho, seja em casa, lembrar que um dia Deus teve misericórdia de nós. E bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória a Deus. Às vezes nós temos um conceito de... queremos ser, assim, muito justos, e às vezes não somos misericordiosos com as pessoas. Somos duros, inflexíveis. Mas lembre-se, no programa anterior, nós falamos do sentido da palavra misericórdia. É você ter compaixão daquela pessoa que está sofrendo e não tem como sair daquilo. Imagina se José no Egito fosse agir com justiça. Mas ele teve misericórdia. Ele perdoou os seus irmãos. Então, nos nossos relacionamentos, nós precisamos também executar a misericórdia, lembrando do perdão. Tem um jovem que levantou a mão ali. Pode falar, jovem. A paz do Senhor, pastor. Eu me lembrei quando a gente estava conversando sobre esse assunto, sobre a passagem da mulher pecadora, onde ela seria condenada ao apedrejamento, mas Jesus fala que quem não tem pecados que atire a primeira pedra. Isso faz a gente refletir se a gente pode julgar alguém. Porque... Muito bem. Ou seja, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Isso nos coloca numa situação assim, não, eu também falhei. Eu tenho falhas. Eu sou imperfeito, então eu preciso ter misericórdia do outro. É pedir essa ajuda ao Senhor. Isso não nasce conosco. Isso Deus faz crescer no nosso coração. Não é? Há um aspecto interessante, e eu já ouvi um estudo nesse sentido na igreja, que a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma oração, mas é uma forma de vida. Você aplica toda a oração à sua vida. E o único pedido que tem uma condicionante na oração do Pai Nosso é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores, enfim, a depender da versão da Bíblia. Então, é interessante porque tudo mais é pedido e de maneira aberta ao Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas esse pedido tem uma condicionante. E isso foi Jesus quem ensinou. Muito então, bem, o uso de misericórdia para com o outro está condicionado, né? Nosso alcance da misericórdia de Deus está condicionado ao uso de misericórdia para com o outro. Isso aí todos nós tínhamos que ter sempre em mente, porque é um ensinamento muito sério da parte do Senhor. Glória a Deus. Uma experiência maravilhosa. Bom, seguindo aqui, a gente então vai ter agora a participação de um pastor da Penha do Coco, em Minas Gerais. É o pastor Rondinelli, que vai trazer uma mensagem para nós aqui neste final do programa. Estamos caminhando já para o final. Então, fala, pastor.
A paz do Senhor Jesus a todos. O Salmo 89, no versículo 14, diz assim: Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Meus irmãos, esse versículo ele nos traz uma verdade gloriosa. E ele destaca no caráter de Deus os atributos que sustentam o seu governo. A justiça de Deus, ela exige juízo, porque o pecado nos colocou a todos debaixo da mesma condenação, e nenhum de nós poderia suportar o peso do veredito divino, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No entanto, antes que o juízo nos alcançasse, a misericórdia foi adiante e preparou um caminho de salvação, Jesus Cristo. Na etimologia da palavra misericórdia, nós encontramos um significado de sentir no coração a miséria do outro. No entanto, no original hebraico, o significado da palavra misericórdia é muito mais profundo. Ela tem um significado de amor leal, de bondade merecida, de fidelidade de Deus, mesmo ao contemplar a miséria espiritual do homem. Diferente da justiça, que exige a retribuição pelo pecado, a misericórdia de Deus ela provê um escape para a humanidade caída. Cristo é a manifestação suprema da misericórdia de Deus. Ele tomou sobre si o castigo que era nosso e pela cruz nos libertou do juízo. Seu sacrifício nos deu a vida eterna, não porque merecemos, mas porque Deus é rico em misericórdia. Assim, meus irmãos, a nossa retribuição a essa misericórdia, a nossa resposta a essa misericórdia é a gratidão, é a nossa entrega. Se outrora estávamos condenados, agora em Cristo somos justificados. Que essa verdade bíblica leve você, jovem, a viver não apenas como um receptor da misericórdia divina, mas que você também possa ser um instrumento dela no mundo. O Salmo 136, verso 1 diz assim: Louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor assim vos abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu companheiro, pastor Rondinelli. Um grande abraço aos nossos irmãos aí dessa região, Penha do Coco, em Minas Gerais. Essa área que vocês fazem parte, os irmãos sintam-se abraçados. Douglas, a gente está caminhando para o final. Você tem um comentário? Josias, você usa uma expressão nos programas dos Dias da Mocidade que é um programa de jovens feito para jovens por jovens, algo assim, né? Parafraseando você. Então eu queria convidar a Nínive para deixar uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo. Muito bom. Amém. Para você que nos assiste, falamos aqui tantas coisas sobre as misericórdias do Senhor, e eu quero dizer para você, jovem, você que nos assiste, que a misericórdia do Senhor, ela te chama hoje. A misericórdia do Senhor, ela é real e ela está disponível através de Jesus. Jesus se sacrificou por nós para que nós recebêssemos essa misericórdia. Às vezes nós falamos de Jesus e alguém que pode estar distante do Senhor fica preocupado se essa misericórdia vai te alcançar, mas eu quero dizer para você hoje que Jesus não quer te julgar, ele não veio para te julgar. Jesus, ele quer te resgatar, ele quer te dar o perdão, ele quer alcançar a sua vida hoje. Então eu te convido a colocar a sua vida diante do Senhor neste momento, a se reaproximar do Senhor, buscar essa experiência de viver a misericórdia, o amor de Deus sobre a sua vida, porque esse é o desejo do Senhor. Isso foi dito no programa anterior, né? O Senhor, ele deseja que a sua misericórdia esteja sobre a nossa vida, mas é preciso que haja da nossa parte uma decisão, uma iniciativa. E eu te convido hoje a tomar essa decisão que te impede hoje de decidir caminhar com o Senhor, de decidir entregar a sua vida a Jesus. Amém. Amém. Feita aí, dada a palavra. Aliás, você que acompanha os nossos conteúdos, você já percebeu o que está acontecendo? Jesus pode voltar a qualquer momento. Cada dia que a gente passa está mais perto do dia da volta de Jesus. Essa palavra que a Nínive trouxe para você e que tem sido recorrente nos nossos programas, nossos conteúdos, é no sentido de você entender que o dia é agora, o momento é agora.
tá? Para você estar na presença do Senhor, porque a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, como diz a palavra, nós seremos arrebatados, a igreja viverá a grande bênção da eternidade de Deus. Douglas, obrigado por sua participação. Está convidado para vir mais vezes aqui. Amém, eu agradeço, né, a oportunidade de estar com os jovens. Apesar de eu fazer parte do público dos cabelos brancos que você citou no início do programa passado, é uma alegria estar aqui. Um abraço fraternal a todos e a paz do Senhor. Amém. Minha colega Nínive, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Josias, pastor Douglas, os jovens aqui de Mutum, você também que nos assiste. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu comentário nesse programa, também de assistir o programa anterior e fala com a gente se você deseja participar, trazer os irmãos da sua igreja, combinar com o pastor de vir participar aqui presencialmente do programa. Quero também lembrar aqui, pastor Josias, dos jovens da equipe de produção, Raíssa, Karina, Tailson, que ajudam, que fazem aí constroem. A Nínive, né? E a Nínive. Também está nesse grupo. Muito bom. Vocês, jovens de Mutum, foi uma alegria contar com a presença de vocês aqui. Vocês são bem-vindos, a casa é de vocês. Venham sempre que desejarem. É muito bom ter a presença de vocês aqui. Fazemos parte da mesma família, tá bom? Muito bem, a gente chega ao final então de mais uma edição do programa Os Dias da Minha Mocidade. Já fica o convite para a semana que vem. Está conosco um novo tema, um programa inédito. Então a gente já conta com você aí, com esse encontro que a gente tem. A Nínive já falou, curta, comente, compartilhe e a gente vai se despedindo aqui com a paz do Senhor Jesus.